raio-x do Core 360, decodificando o que é alta performance no trabalho, no esporte e na vida. Fala, time! Bem-vindos ao raio-x do Core 360. Eu sou o Luciano Delia e minha missão aqui é decodificar a jornada de pessoas que têm alta performance no trabalho, no esporte e na vida. E aqui eu tenho um exemplo perfeito desses três domínios, que é a Luciane Macias, treinadora, atleta, minha amiga aí de décadas, que vai compartilhar conosco uma jornada que é incrível e, mais do que isso, todo o conhecimento, todo o know-how que ela desenvolveu ao longo de muitos anos de história no esporte, no fitness. E bem-vinda, Lu! Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade. Sempre bom a gente conversar. Sempre bom, e eu sempre aprendo muito contigo, sempre aprendi muito contigo. Eu tenho certeza que quem conseguir se conectar nesse nosso papo vai conseguir extrair ideias super valiosas. Então, para a gente ter um ponto de partida, vou te pedir para você se apresentar e contar um pouco da tua história, enfim, como você começou, enfim, tentando fazer de uma história longa, super rica, alguma coisa que caiba aqui Make the long nesse nosso story papo. short, as short as I can. Exato. Não, eu tenho, bom, meu nome é Luciane Macias, eu tenho 51 anos, quase 52. Eu tô nesse mercado do fitness desde os 17 anos. Comecei a treinar com 14, frequentar a academia, né? E passei por vários esportes, tendo ficado mais tempo na corrida, né? Tenho como meu esporte, assim, meu background esportivo, pra mim, é a corrida, que foi o esporte que eu me dediquei, assim, por mais tempo, com mais intensidade. E mais recentemente o CrossFit, né? Então, fui corrida, triatlon, e aí tive um hiato de 10 anos sem competir, mas nunca parei de treinar. E aí, nos últimos 10 anos, eu vim me dedicando como atleta de CrossFit, atleta master. E entrei também no mercado agora como coach de CrossFit e tal, apesar de não ser minha principal ocupação, né? Eu sempre tive como prioridade a carreira de personal trainer mesmo. E Lu, ao longo desses anos, você contou aqui que teu início foi no esporte, né? No atletismo. E como que você acha que a tua carreira esportiva, tendo passado por aí múltiplas modalidades, contribui e de fato muda a tua visão em relação a treinamento? Contribui demais, né? A experiência prática sempre, na minha opinião, é uma premissa valiosa e para a gente não é obrigatória, mas agrega muito mais valor para o nosso trabalho como coach, né? E com certeza, eu vim da aeróbica, na verdade, eu comecei na aeróbica de competição, assim, sem ter escolhido, eu fiz campeã brasileira de aeróbica, em dupla com o meu professor de aeróbica, que eu fazia umas aulas na academia, e a partir daí já comecei a dar aula em academias e tal, não sei o quê, e aí depois quando, já fazia um treinamento organizado nessa época, o meu primeiro coach foi o Edmar Pinto Guedes, para fazer trabalho específico de desenvolvimento de força, né, baseado em princípios que são utilizados até hoje, Verkhoshansky e tal, periodização de treino, desenvolvimento de força específica, e aí já entramos com um trabalho que na aeróbica, né, parecia uma coisa simples, né? Uma coreografia de 1 minuto e meio, mas a gente usava como base de treinamento a ginástica olímpica, treinamento de força, explosão, enfim, a gente fazia tudo. Bodybuilder, porque o nosso shape também era julgado na competição. Então, assim, já comecei com essa coisa de estar indo fundo em princípios de treinamento de alta performance. E aí depois no atletismo já era familiarizada com essa coisa, né, da periodização, de trabalho específico, desenvolvimento de capacidade específica, e aí foi pra corrida. Aí da corrida foi pro triatlo. Quer dizer, tudo isso, obviamente, contribuiu muito para eu ser a coach que eu sou hoje em dia, né? E depois o CrossFit, que é tudo. Tudo. Literalmente, né? Entrou weightlifting, ginástica de novo, enfim. E Lu, ao longo desses anos, você sempre teve uma carreira de atleta amadora e você teve também uma carreira de treinadora. Então, você Sim. sempre treinou clientes, treinou indivíduos para alcançarem e atingirem suas metas. Então, quando você olha aqueles alunos que você atendia lá no começo da sua carreira e os alunos que você atende hoje, você vê grandes diferenças entre eles, pequenas diferenças ou basicamente diferença nenhuma?
os indivíduos não mudarem em relação ao que eles querem e o que eles precisam? Pra ser honesta, eu não vejo tanta diferença, né? O meu público, na verdade, sempre foi um público muito exigente, sabe? Assim, de um nível de informação muito alto, pessoas que trabalhavam em conjunto, que geralmente estavam muito engajadas, assim, com resultados, então faziam um trabalho multidisciplinar, sabe? Fazendo e refazendo testes, enfim, eu sempre trabalhei muito com médico, eu sempre, naturalmente, não propositalmente, acabava atraindo essas pessoas que tinham um senso crítico maior, assim, que eram mais exigentes. E esse perfil continua comigo, a maioria dos meus alunos são médicos, né, com um nível assim, intelectual, de conhecimento muito alto. Tenho outros tipos de alunos também, mas geralmente quem vem para mim tá comprometido com o resultado. Não sei se acho que quem não tá comprometido com o resultado nem vem, né? Eu acho que eu já tenho meio esse estereótipo de fazer um trabalho sério, né? É o que eu curto E, fazer. e Lu, olhando essa característica da tua carteira de clientes, que obviamente tem muito a ver com a tua própria carreira, né, que sempre foi orientada por resultado, quando você tem clientes que são orientados por resultado, que a princípio deviam ser todos que têm um trabalho individualizado, né, qualquer treinamento personalizado, individualizado, devia ser orientado por resultado. Quando você tem esse perfil de cliente, aonde que você acha que estão as maiores barreiras, os maiores desafios para alguém que acho que conecta muito com aquele meu ponto inicial, que é performance no trabalho e esporte na vida, que geralmente esse indivíduo quer melhorar a performance dele nessas três áreas. Aonde você acha que esse perfil de cliente tem as maiores barreiras? É tempo, é motivação, é estratégia? O que que você conseguiu descobrir ao longo dos anos e o que que você entende que é o maior desafio para essa galera? Você disse pra trabalhar com essa galera ou dessa galera mesmo? Tipo, Isso, deles com um plano que você monta. Qual que. tempo, tempo, Tempo. tempo. É. E Daí que veio também o meu método de treino, que vai de encontro a essas pessoas que querem resultado, não tem muito tempo, que vivem nessa coisa de ter muita informação, então a informação te entrega uma necessidade de você fazer cardio, é zona 2, é high intensity, é hipertrofia. Então, assim, cara, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou organizar tudo isso? As pessoas vivem muito nesse dilema. Vai pro CrossFit, vai pro Hyrox, vai correr, vai pra musculação, musculação versus CrossFit. Sabe assim, tipo, então eu ainda vejo a maioria das pessoas, não só meus clientes, muito perdidas ainda nisso, sabe? De saber muito de tudo que tem que ser feito e não ter uma maneira prática de organizar isso, né? Então eu acho que o grande desafio é esse. E é essa solução que eu procuro ofertar, de fazer um trabalho que você treina uma vez na semana, ou uma vez na semana, uma hora de sessão, né? 3 vezes na semana, se for o que você tem para me entregar. O que você tem para me entregar? O que você tem de tempo, né? Então eu faço aquele plano de treinamento para poder entregar da melhor maneira possível tudo que qualquer pessoa precisa fazer. E E, tudo que eu tive de experiência na minha vida me trouxe ferramentas para isso, né? O CrossFit, o atletismo, tudo. não, perfeito. E Luz trouxe um ponto interessante aqui, que acho que talvez essa seja uma mudança grande dos nossos clientes ao longo das décadas aí. Provavelmente, como você disse, a natureza deles não mudou muito, mas o nível de informação a respeito de treinamento, de exercício, de nutrição, de bem-estar, etc., a que eles estão expostos diariamente mudou exponencialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, isso não se traduz em alunos necessariamente mais inteligentes no sentido de como eles pegam essa informação e conseguem aplicar. Provavelmente eles são clientes mais confusos hoje em dia. Então, eles têm muita informação, mas, na verdade, eles não Exato, sabem, de fato, como aplicar isso para o que eles precisam. exato. E o assédio, né? Tipo, você é assediado hoje pelas redes sociais e tal, por métodos e propostas e métodos, assim, que as pessoas ficam, nossa, eu vi um método, nem o meu aluno, eu tô indo esquiar e tal, eu quase comprei uma planilha específica de esqui. Eu falei, meu, eu ia matar você, né? Eu falei assim, eu falei, tá, vamos lá, então vamos entender qual tipo. Eu falei, a gente faz um treino que te dá base pra você fazer qualquer coisa. E a hora que você for falar pra mim, Lu, vou esquiar em tal data, a gente vai fazer alguma coisa mais próxima da funcionalidade do gesto do esqui. Mas o que vai fazer você não se machucar no esqui é você saber esquiar.
É você ir lá e não cair. Exato. Entendeu? Agora, a base, ela é igual. Então, assim, essa coisa do marketing tá querendo entregar coisas para nichos e coisas específicas, tá fazendo com que as pessoas acreditem nisso. Enquanto que o bom treinamento, você é melhor do que eu, você é precursor do treinamento funcional, né? Tipo, é você preparar o seu corpo para qualquer coisa, né? Então, se você não é um especialista de nada, se você não é um esquiador profissional, você não precisa fazer um treino mega voltado para a atividade X, entendeu? Eu vejo dessa maneira. Então, eu preparo meus alunos todos, porque, meu, você tem um corpo que é uno, que a sua fisiologia, ela é una, ela é inerente ao ser humano, não é, entendeu? Diferente para ninguém. E assim, você tem que trabalhar seu corpo, a sua força funcional para qualquer coisa. E aí, beleza, você quer fazer uma prova de 10 quilômetros, você vai se preparar, tudo bem, a gente vai polir você, vai trazer mais para essa coisa da corrida. Mas assim, cara, você vai ganhar a prova? Pra que eu preciso polir esse cara e deixar o cara tão específico numa coisa? Qual é o grande diferencial que vai fazer no tempo dele? Se ele não vai, entendeu? Mas se é uma grande vontade para melhorar minha marca, nananana, tá bom, vamos fazer. Só que 90% do tempo ele vai estar treinando igual a Carol, que é a minha aluna médica, que quer só ficar bem e envelhecer bem, entendeu? As É, pessoas, é simplificar demais, as pessoas não querem ouvir isso, entendeu? Tipo, exato. as pessoas querem uma coisa, eu quero um treino pra crescer isso, pra fazer aquilo, fazer aquilo. Cara, faz o básico, nem o básico bem feito você faz, entendeu? Tipo, né, desce daí. Lu, você trouxe um ponto aqui que eu acho que ele pô, é crucial para o personal trainer hoje, que é entender que os melhores treinadores, como você, eles conseguem tornar as coisas simples. Então, essa, enfim, na minha medida, é a maior prova de que alguém tem muito conhecimento, que é tornar as coisas simples, trabalhar com bom senso, fazer com que as coisas realmente se encaixem, se conectem. E isso vai muito na contramão do que a gente vê hoje comunicado, principalmente em rede social, porque também não adianta fechar os olhos para isso, que é o lugar onde grande parte dos nossos clientes estão conectados o dia inteiro, estão sendo expostos à informação o dia todo, e Sim, qualquer treinador vai ter que se lidar com isso, posicionaria. vai ter que se posicionar. Então, esses pontos que você colocou, eu acho que são super importantes para o treinador conseguir se posicionar e ser enxergado pelos clientes ou pelos atletas como autoridade. Porque a partir do momento que você não se posiciona em qualquer relação, você perde autoridade. E hoje, a autoridade do personal trainer, do treinador, está sendo colocada à prova o tempo todo. Com programas, como você disse, que geralmente tem uma embalagem complexa para vender alguma coisa, ou sim, muito simples, ou que não faz sentido. E geralmente, e essa para mim é a maior prova de que o negócio não tem sentido num prazo que é, sabe, super breve. Você não consegue É. entregar nada em 120 dias ou 60 dias. Então, esse processo, como você Já falou, é um começa processo. daí. Se alguém já estiver prometendo isso, já descarta. Exato, já descarta. É golpe. É um processo de construção. E sendo um processo de construção, minha próxima pergunta é saber de você como que você faz para mudar o hábito dos seus clientes, sabendo que, como você disse, eles chegam com muitos objetivos, mas eles não têm disciplina, eles não conseguem, eles não têm os padrões de movimento. Como que você consegue criar o hábito e fazer com que essa galera fique com você ao longo de muito tempo para aí, de fato, eles conseguirem alcançar as metas e atingir os objetivos que cada um tem? Então, é uma barreira, porque, tipo assim, eu já perdi, deixei de pegar bastante aluno, principalmente no CrossFit, tá? Que é uma coisa que me irrita bastante, essa coisa que você tá falando. As pessoas não têm base, não têm o fundamento básico pra fazer aqueles movimentos, né? E querem fazer o movimento. E aí ele te procura porque ele quer fazer o bar muscle up. E eu falo, gente, vamos fazer um mapa de carga. E meu atendimento é sempre o mesmo. Eu falei, olha, vamos fazer um teste. Não é nem um teste, vamos fazer uma aula experimental, vou colocar você para fazer alguns movimentos, a gente vê o mapa de carga ali. E, cara, não tem um pull-up estrito, não tem um dip, não tem um toast to bar estrito. Como você vai fazer muscle up? Então eu não posso falar isso pra ele, olha, entendeu? Eu falei assim, olha, gente, é um trabalho de longo prazo, você tem que fazer os exercícios, só que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. O que eles querem ouvir é falar, vem aqui, eu vou te dar um monte de educativo e você vai fazer. Só que esses educativos que você vê, esses professores vendendo, e vende, eles estão nem aí, né?
Você vai lá e compra aquele pacote, só que você não tem condição de executar aquilo, nem aquilo, entendeu? É muito difícil, Lu. É muito difícil. Então, assim, esse público do CrossFit, vou ser bem sincero, eu já, eu não assim, meu público hoje é totalmente aquela pessoa que quer longevidade. Longevidade, acho que essa é a palavra, eu encontrei, porque a gente ainda fica nessa pressão para se promover em determinado nicho, né? De várias pessoas já me falaram, ah, você tem que se posicionar com as mulheres 40 mais. E eu faço isso, se você vê na minha bio do Instagram, né? Tem, por toda essa conta de ter passado perimenopausa, por estar na menopausa, pelo meu treinamento ir de encontro, meu método, ao que a mulher nessa fase, as pessoas, na verdade, né, mais velhas, que eu não excluo os homens depois dos Ah, 40, de ter também essa necessidade de fazer um pouco mais de alta intensidade e tal, é um treinamento realmente para esse nicho. Mas não exclui o cara de 30, entendeu? Então, tipo assim, e a gente tá se vendo pressionado a colocar rótulo no nosso trabalho para poder dizer que você é especialista de alguma coisa, sendo que o educador físico ele é especialista no corpo humano, entendeu? E nos movimentos, não é que nem um médico que você tem que dizer, ah, eu opero só a cabeça, entendeu? Então, tipo assim, não, você tá, pô, a gente vê as coisas, a menina outro dia lá em Doha entrou perfil de Instagram novo, tipo, ela decidiu ser personal trainer do dia pra noite, criou um perfil no Instagram e colocou lá especialista em glúteo. Porque ela queria ter um apelo com o público feminino. Filhas, então, quer dizer, a perna você não treina, você só treina o glúteo. Sabe? Se eu precisar de você pra crescer meu braço, você já não sabe como é que funciona. ah, Então, sabe? Então, tipo, cara, a pessoa que tem esse tipo de mentalidade não vai casar comigo, tá entendendo? Não vai formar. Então, aquela menina que chega pra mim e fala assim, ah, eu vou marcar uma aula com você porque eu quero fazer o bar no seu up. Eu fico assim, ó, não, nem vem, nem vem. Nem vem, cara. Ou quando vem, eu apresento meu método de trabalho. Quando a pessoa séria fica, cola comigo, entendeu? Fala, pô, essa menina, ela sabe o que tá falando. Mas, assim, não é fácil. Então, eu tenho um público que é esse, que é a galera que quer realmente ter hábitos melhores, não quer milagre. Só que a gente tá vivendo essa onda do milagre. É todo mundo vendendo milagre, vendendo milagre. Então, se você não vende um milagre, parece que você não é bom o suficiente, sabe? Assim, é e, fogo. e Lu, olhando aí outro, enfim, outro desafio que eu acho que você pode trazer uma visão bem bacana. Nos últimos anos, você conseguiu aplicar teu método, teu conhecimento em contextos diferentes, no sentido de ter trabalhado Brasil, mundo árabe e agora Europa. Conta para mim um pouco, olhando do lado do treinador, quais são as maiores diferenças de trabalhar entre cada um desses países desse universo, das regiões? Putz, Lu, é bem diferente, né? Falando de mercado, é Ah, super diferente, né? Então, tipo assim, quando eu saí do Brasil, eu optei pra ir pro Catar, porque eu queria ter pela minha situação de vida e tal que eu tava vivendo, eu precisava de um emprego, eu precisava de um salário fixo, alguma coisa que me desse alguma estabilidade no curto prazo. E a gente, infelizmente, né, não tem isso, né? Como personal trainer. E assim, pra eu fazer a rampa, né? Porque eu tinha ficado 10 anos meio afastada, né? Eu tava trabalhando com outro emprego, né? Com executiva de vendas numa empresa e tal. E, enfim, tinha que voltar pro mercado numa situação onde a minha vida tinha virado de repente. E eu falei, meu, aonde que eu vou conseguir um salário como educadora física? Não existe, né? E aí que surgiu a coisa do Catar, que tem esse mercado lá, né? Então, assim, tem muitos investidores que abrem academia lá e contratam, como foi o meu caso, contratada para ser head fitness, né? De uma hub com outras modalidades e tal. Lá ainda tem essas oportunidades. E a hora trabalhada, que é bem remunerada, que é dignamente remunerada mesmo para as aulas de grupo, quando você dá aula numa academia, né? Não é igual a do personal, mas é muito superior ao que a gente ganha no Brasil. Eu acho muito injusto que a gente ganha o mercado brasileiro, sabe? Então, por isso que eu saí. Eu falei, meu, essa é a minha expertise, é nisso que eu sou boa, é isso que eu quero fazer, e eu preciso ir para um mercado que valorize mais. E eu fui pra lá e não me arrependo. E de lá surgiu a oportunidade de vir pra cá. Aqui é a mesma coisa, a hora trabalhada aqui, onde eu estou, né, em Luxemburgo, que não é a mesma realidade de Portugal, que não é a mesma realidade da França, ah, né? Aqui você ganha 40, 50 euros pela hora trabalhada, que é se você tem um volume bom de aulas, é um salário digno, né? Sem precisar fazer o personal, entendeu? entendo. E, Lu, você tem alguma história, acho que talvez no mundo árabe, talvez aí de Luxemburgo, com clientes ou com academia,
que você possa contar que mostra uma diferença muito grande assim em relação ao que você tinha experimentado aqui no Brasil? Alguma coisa que aconteceu com você trabalhando nesse contexto que nunca aconteceria aqui? Ah, eu dei aula para mais de 40 mulheres no Catar e nunca pude postar nenhum vídeo, né? A cultura não permite. Eu dava aula, lá você não pode filmar, por exemplo, dentro da academia. E eu dava uma aula mais para mulheres, porque depois eu saí desse primeiro emprego, fui para uma outra academia que era mais não, era só de personal trainer, você não podia treinar lá se não fosse com um pacote de personal, não existia a opção para você treinar sozinho, né? E lá era mais, praticamente eu deixei de aula para dois homens lá só. O resto só mulher, eu dei aula para mais de 40 mulheres. E eu nunca pude divulgar nada, nunca pude postar nada. E Lu, nesses contextos que você experimentou, em relação ao que o personal trainer faz aqui no Brasil, que hoje basicamente ainda é aquele trabalho um para um, o professor vai ao encontro do aluno, o aluno encontra o professor na academia, e geralmente aqui a questão do treino, ela é tão importante quanto a questão do relacionamento pessoal. Então, um bom personal hoje provavelmente ele sabe equilibrar bem as duas coisas, até porque o brasileiro, acho que o latino, em via de regra, ele dá muita importância ao relacionamento, à conexão, a você gostar da pessoa para ela prestar aquele serviço. Nesses outros contextos, isso é mais ou menos igual, ou você vê um comportamento do cliente diferente? Ah, o brasileiro é muito mais amigável, muito mais aberto, né? A galera lá, o árabe, as mulheres, como a gente vivia num ambiente só de mulher, também tinha isso. Foi muito interessante essa experiência, porque eu trabalhava num ambiente que só tinha mulher, Legal. né? Então foi bem bacana. Então existe, é igual. Acho que é essa parte aí de afinidade, de você estar com uma pessoa que, né, que você possa conversar e que tenha uma empatia maior, é igual. A gente costumava brincar na Riboc que o personal e o aluno ficava tipo que nem o dono e o cachorro. Depois de um tempo começavam a ficar parecido com o outro. Ah, Mas se você for ver, aquele personal tem tudo o mesmo perfil de cliente, começa meio. ah, É um fator bem humano, né? Aqui é igual, em Doha também. Achei. Tinha muito isso. e Lu, Mas elas lá, às vezes, ficavam falando entre elas lá em árabe e a gente fica boiando. desse ponto. Eu falei, Não deu tempo de aprender tudo que elas não, falavam, né? não. Porque como era esse ambiente só de mulheres, né? Elas também tinham a amiga que treinava no mesmo horário, com outra personal e tal. E aí elas também falavam bastante entre elas. Mas eu acho que é igual, Lu, respondendo a tua pergunta, assim. Essa coisa da. Lu, daí, tentando olhar, acho que tua experiência como atleta, já conectando assim, com essas mudanças que a gente tem hoje e as oportunidades para o futuro. Acho que o CrossFit foi talvez a primeira oportunidade de quem ainda, enfim, não tinha conseguido se conectar com nenhuma modalidade esportiva de fato, porque diferente de você que teve um passado esportivo com modalidades, vamos chamar assim, tradicionais, talvez Sim. a barreira de entrada sempre foi maior, né? Então, o CrossFit acho que foi a primeira vez que você teve um esporte super novo, com uma barreira de entrada menor. Obviamente, você tinha categoria, você tem toda uma pirâmide de performance, né? Sim. Mas a barreira de entrada inicial era menor, daí tem muitas pessoas que se consideravam atletas buscando melhorar a performance, que é super positivo. O que é super Uhum. positivo. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, isso cria para o treinador uma série de desafios. Porque para você ser atleta, mesmo que em nível amador de alto rendimento, esse é um processo de construção, né? Não de meses, nem de semanas, de anos. É um negócio Anos. que vai se construindo e com certeza o nível de alto rendimento que você alcançou no CrossFit não também foram só pelos seus muitos anos de CrossFit, é que você tinha todo um passado, uma base, um laço esportivo Sim. de décadas. Então, acho que, enfim, o CrossFit teve um boom e hoje a gente tem um esporte mais novo ainda, que é o Hyrox, que agora está naquela fase
cara, ascendente, de você ter muita gente entrando. As competições estão começando aqui no Brasil e provavelmente elas vão aumentar em número, em público, como está acontecendo aí na Europa. E daí, o que que você traz como mensagem para quem quer começar nesses esportes? Seja CrossFit, seja Hyrox, seja corrida de rua, para o atleta, para o indivíduo que quer iniciar uma modalidade nova, qual você acha que são os principais aprendizados que você teve, que você acha que pode encurtar essa jornada? Então, CrossFit e Hyrox, né? Duas modalidades completamente Ah, diferentes. Hyrox, sem dúvida, é muito mais acessível do ponto de vista técnico, né? Você não tem nada de grande complexidade técnica, nada, não tem nenhuma barreira, literalmente nenhuma, para você estar executando aqueles movimentos, né? São bem movimentos básicos, vamos dizer assim, com baixa complexidade técnica. No CrossFit é o contrário, né? É um esporte que foi muito, como se diz, banalizado, né? Essas coisas assim não teve barreira, mas deveria ter, era o que mais deveria ter. Porque você ah, está falando de praticar dois esportes dos mais complexos do ponto de vista técnico, né? Esportes olímpicos de mais alta complexidade técnica, que é o weightlifting, levantamento de peso olímpico e a ginástica olímpica, né? E onde a rampa de aprendizado para esses movimentos, partindo do zero, é de 4 anos para você chegar no nível intermediário, e a pessoa entra no CrossFit e já vai competir. ah. Entendeu? Então, assim, acho que toda essa coisa das lesões que a gente vê acontecer e que é uma realidade, você tem o teu irmão aí operando a galera, e eles insistem em dizer que não machuca. E é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Não mentira, entendeu? Todo mundo que vai pro CrossFit e agora o cara que vai pro CrossFit e tem a paciência e tem a coerência, né? Tem O bom consciência senso. das suas limitações, bom Ah, senso, bom exatamente. E senso. tá sendo bem orientado por Ah, alguma pessoa de bom senso, porque a comunidade do CrossFit, ao mesmo tempo que ela te motiva aí a vencer e fazer, entendeu? E passar aí dos seus limites, ela é nociva nesse mesmo ponto, porque ela muito. te estimula a fazer coisas que você não deveria estar fazendo. Porque você ainda não tem aquela condição, aquela foundation, eu ia falar, A aquela base. base, aquela base para fazer. E a pessoa vai. Tipo, o Open é um festival de horror, na minha opinião. É Muito. lindo, uma festa da comunidade, que todo mundo se incentiva, não sei o que lá. Eu tenho um aluno aqui que, meu, uma galera se machuca no Open, porque são workouts com um volume enorme, que ninguém faz nem aquele volume, nem falando da parte metabólica, aquilo não, as pessoas não estão preparadas para aquilo, né? Não tem um movimento bom. E aí vai lá no Open, 50 dumbbell snatch. Tinha um mod do Open, pra você ter uma ideia, era 50 dumbbell snatch, 50 saltos na caixa, 40 dumbbell snatch, 40 saltos na caixa. Faz as contas, Lu. O cara vai fazer uns 200 dumbbell snatch, sendo que sabe assim, que o cara não tem uma opção de, não tem uma boa opção, posição de overhead, não sabe pular na caixa com uma técnica de, né, economizar energia. Enfim, sabe? Então acho que a comunidade ela promove algumas vezes umas atrocidades. A meu conselho para quem vai para o CrossFit, em primeiro lugar, busque orientação de pessoas que têm experiência, porque a experiência. Lu, voltou. Então, assim, meu conselho para quem vai pro cross, né? Buscar coaches com experiência, tá? Com experiência. Nada no CrossFit substitui a experiência, sabe? Então, se aquele coach ali não tem 4 anos de experiência, desculpa. Ele não tá preparado para ensinar ninguém. Nada, entendeu? Vão me crucificar aqui, mas essa é a realidade. E eu só fui dar aula de CrossFit depois de 8 anos de CrossFit. Não, entendeu? Agora o Hyrox, ele tá aí, ele tá para ser mais acessível, ele tá para entrar como um complemento até para quem faz CrossFit, tem uma parte metabólica muito forte, né, interessante, que o CrossFit tem, na minha opinião, como um ponto fraco, né, os formatos das aulas são todas assim, força e workout de alta intensidade no final, maioria, né. Então, Hyrox são sessões longas, mais forjado no endurance, super bacana até para quem faz CrossFit ir lá fazer uma aula de Hyrox, 2 na semana, entendeu? Eu acho que tem espaço para tudo. Agora, para quem topa a jornada do CrossFit, é aquela história, é buscar boa orientação. Se você quer mesmo evoluir, vai fazer uma aula com um especialista de ginástica, né? Um especialista de levantamento de peso, para depois ir se meter numa competição, entendeu? Essas coisas. Mas não é isso que acontece na prática. Lu, tá me ouvindo?
Perfeito, Lu. E acho que agora eu preparei aqui para o final desse nosso papo, que podia, enfim, ser muito mais longo, espero poder repetir contigo. Primeiro, eu vou pedir tua ajuda para conectar, acho que com dois profissionais que estão num momento muito desafiador da carreira. Então, se você pudesse dar alguma ideia, alguma dica, algum insight baseado na tua experiência para aquele profissional que saiu da faculdade, está há pouco tempo no mercado, está tentando construir, começar, na verdade, a construir sua carreira de clientes, e como a gente sabe, como eu enfrentei, você enfrentou, esse momento é muito desafiador, né? Qual que Muito. seria tua principal mensagem para esse cara? O que você acha que ele precisa fazer para conseguir avançar? Putz, Alu, pergunta difícil. Por isso que eu te chamei, são só perguntas difíceis aqui. Ou essa pergunta de prova. Putz, meu, quando você sai da faculdade, você tá meio com sede, né, de conhecimento e tal. Eu acho que posicionamento tá do lado, de repente, de pessoas experientes, de um lugar que vão te trazer clientes de qualidade. Por mais que você comece numa situação não tão interessante do ponto de vista financeiro, mas coisas que possam te dar uma projeção, uma perspectiva, acesso a pessoas, né, com qualidade, entendeu? Tipo, uma academia bacana, nem que você entre como estagiário, sei Bacana. lá, entendeu? Então, tipo assim, quando eu tava em Santos, por exemplo, eu sempre quis entrar no mercado de São Paulo, todo mundo falava pra mim, ah, não vai valer a pena, você vai ter que subir e descer, não sei o que lá, você vai ser só mais uma. Eu falei, não, eu sempre soube que eu não ia ser mais uma, porque eu sabia aonde eu queria chegar, eu queria estar sempre do lado dos melhores, entendeu? Então, assim, eu fiz vários recomeços na minha vida, acreditando que seria uma porta de entrada pra mim, ou pra um nicho específico, ou, tipo assim, só de estar colado nesse cara aqui, entendeu? Pô, tive o privilégio de trabalhar com o Dilmar, tive o privilégio de trabalhar, sabe, assim, na Reebok, daí, quando eu já estava mais preparada, quando eu entrei, eu sabia que era lá que eu ia encontrar alunos que fossem valorizar o meu trabalho e que, entendeu? Então, eu acho assim, você tem que ter norte, saber o que você quer, com que público você quer trabalhar, o que você está disposto a entregar, e ir atrás do ambiente que vai estar preparado para te alavancar e depois para te acolher, né? Às vezes são diferentes lugares, né? Pô, Inclusive. bacana. Aham. E Lu, indo nessa linha, enfim, usando a tua experiência para trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ajudar quem nos ouvir. Ainda um pouco para outra ponta, tá? Para aquele profissional que está no mercado há mais de 10 anos, talvez 15, talvez até 20, viu ao longo dos anos todas as mudanças, passou pela pandemia e hoje em dia está vendo seu negócio talvez estagnado, a carteira de clientes não aumenta, ela está reduzindo um pouco, ele tem dificuldade de captar, ele não está se posicionando muito bem, e ele está entrando numa zona que ele próprio olha para o lado e está vendo que é uma zona perigosa para a carreira. Qual que seria para você, aí, como eu disse, olhando a outra ponta, né? Qual que seria para você uma mensagem para esse profissional? Mas isso já tá na ponta que eu tô, né? Não com problema, graças a Deus eu tenho os meus Sim, clientes, sim, mas mas a gente sempre quer crescer, né? Eu tô aí para lançar meu método e tal. Acho que o posicionamento online hoje, ele não tem pra onde correr, você tem que ter. Eu até acho que eu falho nesse sentido. Eu deveria até me posicionar melhor profissionalmente. Eu tava toda essa correria de estar competindo em alto nível e aí tá mudando pra cá e tá mudando pra lá e tá com o meu emprego que me consumia horas e horas. Eu ganhava bem. Então hoje eu tô mais focada no online. Tô voltando pra isso. Tô fazendo meu site, quero divulgar meu método. Essa é a minha realidade, Luciane, né? Então, eu acho que o posicionamento no online ele é essencial. E bacana. outra, você ser o exemplo do que você quer que seja que você queira vender. Isso pra mim, entendeu? Porque eu ando na rua, ninguém, sabe, eu já fui executiva, nunca ninguém chegou pra mim e falou assim: "Ah, você é executiva?" Mas as pessoas me param na rua e falam: "Ah, você é personal?" Entendeu? Entendi. Então acho que você tem que ser a sua melhor propaganda, assim, né? Tem que ser um exemplo do que é que seja que você queira vender como serviço para as pessoas. Eu sou dessa opinião. Muito bacana. E daí eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz para você. Então, se você pudesse dar agora alguma ideia, alguma dica para a Luciane, professora de alguns anos atrás,
qual seria essa dica que, enfim, podia encurtar é, os caminhos aí, te ajudar a vencer barreiras? Putz, Lu, eu acho que profissionalmente, de acordo com as oportunidades que eu tive, do jeito que a minha vida aconteceu, que nem tudo tá no nosso controle, eu sempre fui muito inteligente no meu posicionamento, sabe? Assim, quando eu decidi correr, eu sempre falei, meu, vou treinar com o melhor treinador, né? Eu sempre treinei com um treinador de nível olímpico, tanto na corrida, no crossfit, fui buscar, tem sempre estar junto dos melhores. E eu acho que isso não é que não é um conselho que eu daria pra mim, porque isso eu fiz, mas eu dou pra todo mundo, sabe? Foi até o que eu falei, que você tá no começo da carreira, meu, cola com quem tá voando. Mesmo, entendeu? Cola com quem é uma referência pra você, com quem é inspiração pra você de alguma maneira. Acho que essa é a melhor maneira de abreviar aprendizado, curva de aprendizado, experiência, seja o que for. Para a Luciane atleta, eu teria insistido um pouco mais, como eu te falei, a gente já conversou sobre isso, no meu potencial genético, que é ter ficado nas provas de pista e não ter ido para a rua tão precocemente. Mas eu achei que estava tarde, que eu nunca ia atingir um nível assim muito, muito alto. E aí eu comecei a correr bem as provas de rua e acabei migrando para as distâncias maiores que não eram para o meu biótipo, mas me trouxeram todo um repertório como coach, né, que eu não me arrependo, né, mas assim, eu como Luciane atleta eu teria ficado na pista mais uns anos, insistindo no meu potencial, e como profissional é isso, né, correr atrás das pessoas que você acha que, sabe, sendo através de curso, palestra, algum contato, ou se for trabalhar junto, então, melhor ainda, com uma pessoa que você admira, né, que faz um trabalho que você considera bom, é isso. E hoje tá cada vez mais difícil, né? Porque hoje em dia quem tem excelência tá tocando seu próprio negócio online, não tá com muito contato com ninguém, né? Antigamente você conseguia estar mais perto dos seus ídolos. Hoje em dia, o cara tava lá na beira da pista dando treino, tava, ou, no caso do Gilmar, tava lá na academia dele, na porta da academia dele, tava dando aula, né? Enfim. Mas você vê que essa tecnologia, no nosso caso, resolveu esse problema não só para mim. Eu acho que quem nos escutou pôde ter contato contigo, que é exatamente a ideia dessas conversas, poder ter esses contatos, eu tenho a oportunidade de ter com pessoas que eu admiro, que eu sei que são referência, conseguem ter performance, trabalho, esporte na vida, fazer com que mais e mais pessoas conheçam essas histórias e possam, no fim do dia, se inspirar, né? O que eu tenho certeza é que todo mundo que escutar nosso papo vai se inspirar, vai se inspirar bastante na tua carreira, na tua história. E, pô, obrigado, Lu. Adorei Eu que falar agradeço. contigo. Então, vamos estar atentos às próximas etapas. Espero que a gente possa falar mais. E antes que eu esqueça, quem está nos escutando, eu vou deixar um link aqui. O Core 360 lançou uma ferramenta chama Diagnóstico de Carreira. Se você quiser entender em que estágio você está, entre nesse link, preenche o formulário, automaticamente você vai receber um diagnóstico bem bacana para ter uma foto do teu momento presente, para você conseguir traçar melhor essa estratégia. Lu, muito obrigado. Espero que a Eu que gente possa falar agradeço. de novo em breve. Valeu. Valeu, Beijo, Lu. tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau.